Olá pessoal, concurso da mentoria da Polícia Civil. Vamos falar sobre os direitos da nacionalidade, artigo 12 da Constituição. O artigo 12 fala quem são os brasileiros natos e os naturalizados. Brasileiros natos, inciso 1º, são aqueles eventualmente, claro, nascidos no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. A letra B, são brasileiros natos também os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou a terceira hipótese, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade daquele que nasceu, pela nacionalidade brasileira. O artigo 12, os brasileiros natos aí, o que cai bastante em concurso é a letra C. A letra A é fácil, é quem nasce no país, o que cai mais em concurso é a letra C. Então, decorem bem o artigo 12, inciso 1, letra C. Com relação a brasileiros naturalizados, aqui o bicho começa a pegar. Também cai bastante em prova. Tá? Quem são os brasileiros naturalizados? São os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, todos aqueles que são de origem portuguesa, de países de língua portuguesa, não é só Portugal. Busquem aí, Timor-Leste, tem vários países aí com língua portuguesa. Então, aqui, todos aqueles que são originários de países de língua portuguesa, morou 1 ano no Brasil, pode adquirir a nacionalidade brasileira. Letra B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, aí são os outros países que não falam língua portuguesa, Eles têm que morar no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Esses são os requisitos. E aí eles podem requerer a nacionalidade brasileira. Tá? Essa letra B dos naturalizados aí é a que cai bastante em concurso aí. Eles mudam aí para 20 anos. Essa questão de ser ininterruptos e sem condenação penal também, decorem isso daí é o que cai bastante em concurso. Parágrafo 2º, também já caiu bastante em prova, é simples, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. E quais são um destes casos? Um destes casos já é o parágrafo 3º desse artigo. Esse parágrafo 3º vocês têm que decorar, saber ele despenca em concurso, ele não cai, ele despenca, tá? São os cargos privativos de brasileiro nato. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? De presidente e vice-presidente da República. É óbvio, como que um estrangeiro, mesmo que naturalizado, poderia ser presidente do Brasil, Um estrangeiro americano, o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos, daí não tem condições, não tem nem lógica, gente? Então, são privativos de brasileiro nato, presidente e vice-presidente da República. O presidente da Câmara dos Deputados, cargo privativo de brasileiro nato. O inciso 2 fala o presidente, tá? Não são todos os deputados, apenas para concorrer à presidência da Câmara e do Senado, tem que ser brasileiro nato. Por quê? É a linha de sucessão do presidente da República. Bom, faltou o presidente da República e o vice-presidente da República. Quem assume a presidência da República é o presidente da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar é o presidente do Senado. E depois, assim sucessivamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal também é cargo privativo de brasileiro nato? Porque dentro do STF há um rodízio, todos assumem a presidência do STF a cada 2 anos.
e um deles pode vir momentaneamente a presidir o Brasil. Então é cargo privativo de brasileiro nato. Os cargos da carreira diplomática também são privativos de brasileiros natos. O cargo de oficial das Forças Armadas, tá? É oficial das Forças Armadas. Não é qualquer cargo das Forças Armadas, é só o cargo de oficial. E o inciso 7º não precisa falar, é o que mais vai cair concurso. Eles vão mudar para ver quem sabe, né? É o cargo de ministro de Estado da Defesa. Eles vão colocar ministro-chefe da Casa Civil, eles vão colocar cargo privativo de brasileiro nato, ministro da Justiça, e não é, tá? Apenas o cargo de ministro de Estado da Defesa. São os cargos de brasileiros natos. E o parágrafo 4º, para finalizar, que também cai bastante em concurso, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, né, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, tá? Sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E nos casos de adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território para o exercício de direitos civis. Alguns países estrangeiros exigem que, para morar lá naquele país, ele se naturalize. Então, muitos exemplos são jogadores de futebol que se naturalizam lá, principalmente nos países árabes. Enfim, isso daí é o que cai mais na prova com relação à nacionalidade. Tá? Parágrafo 3º, os cargos privativos de brasileiros natos despencam em concurso.